que se reuniu mais cedo com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, discutiu também a guerra na faixa de Gaza. O nosso enviado especial, Américo Martins, conversou com exclusividade com o premier palestino depois dessa reunião e vem nos contar todos os detalhes dessa conversa. Américo, boa tarde para você, bom dia. Olá, Muriel, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Como você disse, eu fiz uma entrevista com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Shtayyeh, e ele me contou alguns detalhes do que aconteceu nessa conversa com o presidente Lula. Ele primeiro agradeceu muito, obviamente, a solidariedade do governo brasileiro com o povo palestino. Ele disse que os dois conversaram bastante sobre formas ali de tentar trazer a paz à região e também de tentar diminuir o impacto aí das operações israelenses na faixa de Gaza, que já deixaram mais de 30 mil mortos. Ele disse, nas palavras dele, que a reunião foi maravilhosa. Eu perguntei, obviamente, o que o Brasil, de tão longe e sem grande influência no Oriente Médio, podia fazer em termos reais para ajudar o povo palestino e ajudar de forma geral a se encontrar uma saída para esse conflito, uma saída que leve à paz no Oriente Médio. A reação do primeiro-ministro, ele foi muito enfático. Ele falou, o Brasil pode fazer muito. Ele falou 3 vezes, muito. O que exatamente? Ele acha que o Brasil é um país que tem, de fato, peso político e econômico na arena mundial e os pedidos para a existência de um Estado palestino, o reconhecimento geral de um Estado palestino com assento na ONU, por exemplo, é muito importante e o Brasil pode dar peso a isso. A gente lembra, obviamente, que o presidente Lula fez também na quinta-feira desta semana um discurso muito forte lá na Liga Árabe condenando as ações de Israel. O presidente lembrou nesse discurso que o Brasil condenou desde o início os ataques do Hamas. Ele disse que os ataques do Hamas são indefensáveis, chamou esses atos de atos terroristas, mas disse que a reação israelense é muito desproporcional e que acaba levando à morte de muitas mulheres, crianças e civis. Eu apurei também, Muriel, depois dessa entrevista que eu fiz com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, outros detalhes da reunião via lado brasileiro. O primeiro-ministro, de fato, agradeceu muito ao presidente Lula pelo apoio e por esse tipo de discurso, especialmente ao apoio para a criação de um Estado palestino. E o presidente Lula, em retorno, ele esclareceu mais uma vez, na frente do primeiro-ministro da Autoridade Palestina, que não há justificativa e não é possível defender os atos do Hamas. E que, mesmo assim, apesar disso, o Estado palestino merece ser criado, porque é a única solução para a paz no longo prazo. O primeiro-ministro palestino também lembrou que ele é membro do Fatah, a autoridade palestina não tem ligação nenhuma com o Hamas, mas obviamente eles deploram os ataques israelenses contra a faixa de Gaza. Israel, é bom lembrar também, diz que vai atuar até o final e que o único objetivo deles é eliminar o Hamas e não punir os palestinos de nenhuma forma. De qualquer jeito, vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, agora há pouco depois da reunião que ele teve com o presidente Lula. Wonderful meeting with the president, and we discussed how to bring peace to the region, and we discussed how to continue working on the recognition of the State of Palestine as a member of the United Nations, and also how to stop the Israeli genocide that Israel is committing against our people in Gaza and in the rest of the Palestinian territory. We heard very good messages, and the president was full of energy, and the solidarity that Brazil is extending to Palestine is something that we highly appreciate. Thank you. What Brazil can do in real terms to help Palestine? A lot. Israel can advocate, and Brazil can advocate for the recognizing of Palestine. Brazil can also use its political and economic weight to make this possible. Our bilateral relation has been excellent for quite a number of years, and we have a very courageous president here. We heard all the messages of solidarity from him, and we will continue to work together on many issues, legal, political, and diplomatic. Thank you very much, Prime Minister. Muriel, eu queria destacar que o premier palestino, o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, destacou
aspas, a coragem, fecha aspas, do presidente Lula em fazer esses gestos de solidariedade ao povo palestino. Antes dessa entrevista com o premier palestino, eu conversei com vários assessores dele que me disseram também sobre uma pressão muito forte que existe contra a autoridade palestina, contra os palestinos, e eles reconhecem que muitos governos acabam optando por não se manifestar de uma maneira tão dura como o presidente Lula fez no seu discurso na Liga Árabe e como o governo brasileiro vem se posicionando, sempre defendendo a criação de um Estado palestino. Muriel, além dessa reunião bilateral com o premier palestino, o presidente Lula também se encontrou, obviamente, com os líderes da União Africana. Ele fez um discurso lá na União Africana, defendendo, onde ele citou inclusive o conflito de Israel, citou o conflito da Ucrânia e fez muitas ligações entre o Brasil e o continente africano. Mas uma outra reunião que estava marcada para hoje, uma reunião bilateral que seria muito importante com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, acabou sendo cancelada porque o Guterres teve um problema e não conseguiu chegar aqui a Addis Ababa. Ele não estava na reunião de cúpula da União Africana. Eu queria destacar finalmente, por fim, que o presidente Lula voltou a defender, nesse discurso que ele fez na União Africana, uma reforma do sistema global, inclusive do Conselho de Segurança da ONU. Ele defendeu um Conselho de Segurança sem membros com poder de veto e com uma ampliação para membros da América Latina e também da África. E ele prometeu ajudar vários países aqui do continente africano, o governo brasileiro, né, obviamente, ajudar na produção de mais alimentos e também na criação de mais energia renovável. São duas áreas onde o Brasil, de fato, tem muita influência no mundo, é líder na produção de alimentos e também tem uma matriz energética bastante renovável e que é um exemplo para o mundo. Então, o presidente ofereceu essa ajuda aos países africanos. Neste momento, Muriel, o presidente está aqui no hotel e à noite ele deve sair para um jantar privado. Maravilhoso, Américo. Obrigada pelas informações. Já é à noite, inclusive, porque aí já são quase 6 horas da tarde. Então, uma boa tarde para você por aí. Qualquer novidade é só nos chamar. Vamos seguir conectados por aqui. Bom trabalho para você, Américo.